Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre figuras de linguagem. Espero que vocês estejam dispostos para estudar, para aprender bastante. Peguem o caderno de vocês, peguem caneta, lápis, borracha, façam as anotações que vocês considerarem importantes e anotem as dúvidas também para esclarecer depois, certo? Vamos lá. A gente vai começar fazendo uma revisão de um conteúdo que a gente viu numa aula anterior, que foi denotação e conotação, certo? A denotação é o uso das palavras em seu sentido real dicionarizado. A conotação é o uso das palavras em sentido figurado, ou seja, com um novo sentido. Vou dar um exemplo com a palavra amor, certo? Quando eu digo o amor é um sentimento, isso é uma definição da palavra amor que a gente pode encontrar lá no dicionário? Sim, o amor é um sentimento. Então é um exemplo de denotação. Quando eu digo agora, o amor é cego, o amor ele tem olhos? Não, então nesse caso eu estou fazendo uso aqui de uma conotação. O que é que eu estou querendo dizer quando eu falo o amor é cego? Estou querendo dizer que quando se está amando, normalmente não se veem os defeitos na pessoa amada. Então, nesse caso, eu posso dizer que o amor é cego, mas aí eu estou dando um novo sentido à palavra, certo? Nesse caso, eu estou fazendo uso de conotação. E aí, quando eu faço uso de conotação, eu dou novos sentidos às palavras já conhecidas, podendo empregar as chamadas figuras de linguagem para brincar com as palavras. É esse o nosso conteúdo de hoje, certo? Figuras de linguagem. Professor, e o que são as figuras de linguagem? São formas de expressão que consistem no uso das palavras em sentido figurado, ou seja, em um sentido diferente daquele em que elas são empregadas normalmente. Então, quando eu uso as palavras em uma conotação, ou seja, com sentidos novos, diferentes daqueles que a gente já conhece e que a gente encontra no dicionário, eu estou usando figuras de linguagem, certo? As figuras de linguagem são bastante empregadas em textos literários, ou seja, textos próprios da literatura, justamente porque eles permitem esse jogo com os sentidos das palavras. Um médico fazendo um estudo, uma pesquisa, quando ele for apresentar os resultados desse estudo, ele não vai usar figuras de linguagem, porque nesse tipo de texto, nesse gênero textual que o médico usa, vai ser exigido mais a denotação. Ele precisa ser direto, ele precisa ser bem claro. Então, ele vai fazer uso de denotação. Já um cantor, um compositor, quando vai escrever uma música, ele pode brincar com as palavras, certo? Então, ele faz uso de conotação. Então, as figuras de linguagem elas são próprias de textos literários, textos de entretenimento, de lazer, enfim, certo? São exemplos de figuras de linguagem: comparação, personificação, hipérbole, eufemismo, antítese, metáfora, ironia, metonímia, entre outras. Não se assustem com os nomes, eles são um pouco complicados, diferentes, mas a gente vai ver que não é algo tão assim de outro mundo, certo? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar depois. Vamos começar aqui pela comparação. Que figura de linguagem é essa chamada comparação? A comparação consiste em comparar dois seres pela semelhança, de modo que as características de um sejam atribuídas ao outro. Por exemplo, a mulher canta como um pássaro. Eu estou dizendo que a mulher é um pássaro? Não, eu estou comparando o modo como ela canta ao modo como um pássaro canta. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma comparação. É um exemplo de figura de linguagem. Personificação. Lembrem, personificação a gente pode lembrar da palavra pessoa aí no início, certo? Consiste em atribuir linguagem, sentimentos e ações próprias das pessoas, dos seres humanos, a seres inanimados ou irracionais, certo? Então, por exemplo, se eu digo as árvores choram, as árvores choram, quem é que chora? Essa característica de chorar é própria de quem? Dos seres humanos. Então, quando eu digo as árvores choram, eu estou dando uma característica humana a algo que não é humano. Nesse caso, estou fazendo uso de personificação,
certo? Hipérbole. A hipérbole consiste em expressar uma ideia com exagero. Por exemplo, eu estou morrendo de fome. Será que eu estou mesmo morrendo de fome ou eu estou exagerando um pouquinho? Né? Então, nesse caso, eu estou fazendo uso de uma hipérbole. Eufemismo é, digamos que, o contrário da hipérbole. Se na hipérbole eu exagero, no eufemismo eu vou tentar suavizar, porque se eu falar exatamente aquilo que aconteceu, eu posso chocar a outra pessoa. Por exemplo, quando eu digo o homem morreu, isso vai chocar um pouco, essa notícia vai chocar um pouco. É diferente de eu dizer o homem descansou. Eu vou suavizar essa notícia. Então, isso é um exemplo de eufemismo, certo? O eufemismo consiste em empregar uma palavra ou expressão mais suave no lugar de outra considerada desagradável ou chocante, certo? Antítese. A antítese consiste na exposição de ideias opostas ou contrárias. O que são ideias opostas? Claro e escuro, certo? Quando eu uso essas duas palavras, essas duas ideias, claro e escuro, por exemplo, eu estou fazendo uso de uma antítese se eu colocar essas duas palavras em uma fala minha, na mesma fala, certo? Então, não serve apenas para claro e escuro, para quaisquer outras ideias opostas, por exemplo, verdade, mentira, verdadeiro, falso, certo? Essa é a antítese. A metáfora ela é parecida com a comparação, só que eu não vou bem fazer uma comparação. Vejam só. A metáfora consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma relação de semelhança entre dois termos. Eu posso dizer, por exemplo, o cometa é um cavalo celeste. Professor, o cometa é um cavalo? Não. Mas eu posso dizer que o cometa ele tem uma cauda de fogo e aí eu posso comparar essa cauda de fogo à cauda que o cavalo possui, a rapidez do cometa e a rapidez do cavalo. Veja que eu estou fazendo a comparação, mas eu estou dizendo que o cometa é um cavalo celeste. Eu não estou dizendo que ele é como um cavalo. Quando eu digo que o cometa é como um cavalo, eu estou fazendo uma comparação, certo? Quando eu digo que o cometa é um cavalo, eu estou deixando essa comparação um pouco escondida. Essa palavra como, ela faz a diferença aí, certo? Se eu colocar a palavra como, eu estou fazendo uma comparação. Quando eu não coloco a palavra como e eu digo que o cometa é um cavalo celeste, eu estou fazendo uso de metáfora. Eu digo que algo é outra coisa porque eu encontro entre esse algo e essa outra coisa características parecidas, semelhanças, certo? A ironia consiste em afirmar o contrário do que se quer dizer. Por exemplo, se você chegar atrasado à aula, aí eu olho para você, eu olho para o meu relógio e digo assim: chegou adiantado hoje, né? Eu estou fazendo uso da ironia, eu estou querendo dizer justamente o contrário. Estou reclamando porque você chegou atrasado, certo? Metonímia consiste na substituição de uma palavra por outra em razão de haver entre elas uma relação de interdependência, de proximidade. Por exemplo, eu leio Carlos Drummond de Andrade. Espera aí, professor. Carlos Drummond de Andrade é uma pessoa, é um autor. Como é que o senhor vai ler Carlos Drummond de Andrade? Eu estou querendo dizer que eu leio os livros de Carlos Drummond de Andrade. Então, como o autor tem muito a ver com os livros, eu posso fazer essa troca e dizer que eu leio Carlos Drummond de Andrade. Nesse caso, estou fazendo uso de metonímia, porque eu substituí uma palavra por outra que é próxima. O livro pelo nome do autor, por exemplo. Certo? Agora vamos ver um exemplo de cada uma das figuras de linguagem que a gente estudou. O avião voa como um pássaro. Vejam, a palavra como dá uma ideia de comparação. Estou dizendo que o avião é um pássaro? Não, ele voa como um pássaro. Comparação. As florestas desmatadas choram. Quem é que chora? Essa característica de chorar normalmente é de quem? Das pessoas, dos humanos. Então, quando eu atribuo uma característica humana a algo que não é humano, eu faço uso de uma personificação. Esperei um século por você. Se eu esperar um século por alguém,
é possível que eu morra, né? Eu não vou viver esse tempo todo. Então aqui eu estou exagerando um pouquinho. É um exemplo de hipérbole, certo? O homem partiu desta para melhor. Veja, essa frase aqui, ela é equivalente a qual? O homem morreu. Mas aí, para eu não dar essa notícia que é tão forte, dessa forma, eu posso suavizar um pouquinho e digo: o homem descansou, o homem entregou sua alma a Deus, o homem partiu desta para melhor. Isso é exemplo de eufemismo. O bem e o mal existem. Vejam, bem, mal. São ideias contrárias, ideias opostas. Exemplo de antítese. Aquela menina é uma gatinha. Veja, eu estou dizendo que a menina é um animal? Não. Eu estou querendo dizer que a menina é bonita. Então, quando eu digo que algo é uma outra coisa, porque eu posso encontrar ali uma semelhança entre esses dois seres, eu faço uso de uma metáfora. Eu não estou dizendo que a menina é como uma gatinha. Ela é uma gatinha. Mas por quê? Eu estou dando um novo sentido à palavra gatinha. Aqui é um exemplo de metáfora. Esse café de hoje está ótimo, fraco, frio e para completar, sem açúcar. Será que esse café está bom mesmo? Não está. Eu estou dizendo o contrário, né? Querendo que signifique uma outra coisa. Então, quando eu uso uma palavra, uma expressão, uma ideia, querendo dizer justamente o contrário, eu faço uso de ironia. Eu estou sendo irônico. Eu gosto de ler Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes é o autor. Eu gosto de ler os livros dele. Eu posso falar assim. Eu gosto de ler Vinícius de Moraes. Mas aí, nesse caso, eu estou fazendo uso de metonímia. Certo? Então, minha gente, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Podem entrar em contato comigo para esclarecer as dúvidas que ainda tenham. E, no mais, estou à disposição para atender vocês. Certo? Bons estudos!